Nas últimas décadas, a tecnologia avançou de forma tão abrupta, quase como se tivesse disparado na vertical, que nós, no mundo moderno, já deixamos de nos surpreender com os aviões estranhos que surgem um atrás do outro. Claro, isso só vale para aquilo que já se tornou parte do nosso dia a dia. Mas quantos projetos excêntricos terão existido sem nunca chegar ao público, terminando apenas como experimentos esquisitos? Por exemplo, quantas pessoas ainda se lembram do caça-jato americano Northrop XP-79, que tinha as pontas das asas reforçadas com aço e foi projetado até para colidir de frente com aviões inimigos? Ou então, quantas pessoas se lembram do americano Boeing Bird of Prey, testado entre 1996 e 1999, cujas asas estranhamente curvadas faziam a aeronave parecer um pássaro saído da imaginação? Olá, pessoal! Mesmo colocando lado a lado essas tantas criações bizarras do passado e do presente, o avião de reconhecimento alemão BV-141, da época da Segunda Guerra Mundial, continua sendo uma máquina que até especialistas em aviação encaram com espanto e até com um certo medo, quase inquietante. Entre as pessoas ligadas ao setor da aviação, essa aeronave ainda é chamada de o terror assimétrico da Luftwaffe. E aí, ficou curioso? Que bom! Quem fala com vocês é o Deluca. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Então, vamos ver tudo em ordem, passo a passo a partir de agora. A história do nascimento do Blohm & Voss BV-141. Tudo começou em 1937, quando o Ministério da Aviação da Alemanha anunciou uma competição para o desenvolvimento de um novo avião de reconhecimento de produção em massa. Como requisitos técnicos, exigia-se que fosse monomotor, que oferecesse excelente visibilidade à tripulação, além de alta manobrabilidade e velocidade, capacidade de autodefesa e facilidade de manutenção. Ainda assim, essa competição era na prática quase uma formalidade. Isso porque ninguém duvidava de que a encomenda acabaria nas mãos da famosa empresa Focke-Wulf, favorita de Hermann Göring, que controlava a administração da aviação do Terceiro Reich. Mas é nesse ponto que, de forma inesperada, surge Richard Vogue. Esse talentoso engenheiro havia liderado por 10 anos o departamento de projetos da Kawasaki Aircraft no Japão, onde obteve sucesso com vários caças e também ficou conhecido por ter formado Takei Doi, criador da lendária aeronave Hien. Naquele momento, ele trabalhava na divisão aeronáutica da grande empresa de construção naval Blohm & Voss. A empresa já era bem sucedida na fabricação de hidroaviões e no início não tinha qualquer intenção de participar da concorrência para desenvolver um avião de reconhecimento. No entanto, quando Richard Vogue apresentou os planos da aeronave ao proprietário da empresa, Walter Blohm, este, apesar de surpreso com a estrutura em comum, ouviu a proposta com atenção genuína. Empresário experiente, Blohm percebeu imediatamente que ali havia uma chance de conquistar um grande contrato e intuiu que justamente a excentricidade da aeronave atrairia a atenção do público. Assim, Vogue e esse projeto criativo, que à primeira vista parecia completamente fora do comum, receberam um sinal verde total. O desenvolvimento avançou rapidamente e, após esforços intensos, até o final de 1938, o protótipo daquele avião milagroso assimétrico já estava pronto para testes de voo. Dizem que no momento em que a aeronave foi levada até a pista, até mesmo o piloto de testes empalideceu ao ver sua aparência. Diante de uma estrutura tão distorcida, muitos afirmavam que aquilo simplesmente não poderia voar. Mesmo assim, o avião decolou com sucesso, executou todas as manobras necessárias e pousou em segurança. Além disso, o piloto ficou impressionado com a leveza dos comandos e com a excelente visibilidade a partir do cockpit. Conta-se que ele declarou: "Essa aeronave desequilibrada voa muito melhor do que um avião comum." No entanto, Blohm cometeu um erro ao avaliar Hermann Göring, que tinha poder de decisão sobre o projeto, acreditando que ele aceitaria a proposta, quando na verdade era alguém de mentalidade conservadora e avesso a ideias fora do padrão. Göring não gostou nem um pouco da aparência estranha da aeronave e acabou escolhendo o modelo proposto pela Focke-Wulf como um novo avião de reconhecimento. Ainda assim, o modelo apresentado pela Focke-Wulf, o FW-189, também estava longe de ser convencional e ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial como uma aeronave de reconhecimento de estrutura característica, apelidada de Fram.
Em 4 de abril de 1940 foi realizado um teste comparativo oficial, no qual o BV-141 e o FW-189 foram avaliados sob as mesmas condições. O Comitê de Avaliação do Ministério da Aviação fez uma análise positiva do desempenho e das capacidades de voo de ambas as aeronaves, destacando especialmente a excelente visibilidade a partir da cabine do BV-141. Além disso, o comitê apontou que a estrutura monomotor dessa aeronave assimétrica facilitava a manutenção e ajudava a reduzir os custos de produção. No entanto, apesar das conclusões do comitê, o comandante supremo da Luftwaffe, Göring, chegou a ridicularizar essa aeronave assimétrica, chamando-o de atração de feira, e continuou apoiando abertamente o lado rival. Se dependesse apenas disso, o FW-189 teria sido automaticamente adotado. Mas quem interveio foi o veterano piloto e antigo amigo de Göring, o general Ernst Deth. Deth gostou tanto da aeronave de Vogt que chegou ao ponto de voar nela pessoalmente como copiloto durante um teste. Mesmo diante da oposição de uma figura tão poderosa quanto Göring, o general Deth continuou apoiando o projeto do BV-141. E para surpresa até dele próprio, esse esforço acabou dando resultado de forma surpreendentemente rápida. Em 1939, circularam notícias e rumores de que até 500 unidades do BV-141 seriam encomendadas, mas não há confirmação de um contrato desse porte, e na prática tudo parece ter ficado restrito a uma produção limitada de pré-série. Ainda assim, para os defensores dessa aeronave assimétrica, isso representou uma grande vitória. Especialmente para Vogt, o criador da aeronave, para Blom, o proprietário, e para o general Deth, que em termos modernos poderia ser chamado de o principal lobista desse projeto. Foi um grande resultado. No entanto, infelizmente, a vida é uma sucessão de altos e baixas, e essa alegria não durou muito. A história desse revés será abordada mais adiante, mas por enquanto vamos falar um pouco sobre as impressionantes especificações dessa aeronave tão peculiar. Por que o BV-141 ficou conhecido como o terror da Luftwaffe? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso entender quais são as características dessa aeronave. Em termos simples, sua principal característica está na simetria, que forma a base de todo o projeto de fuselagem. Para Vogt, a ideia-chave foi posicionar a cabine de pilotagem de forma simétrica, deslocada para um dos lados. Nos seus projetos, ele acreditava que ao colocar o cockpit dessa maneira, a tripulação poderia obter um campo de visão panorâmico de quase 340 graus. Para alcançar esse amplo campo de visão, a cabine foi projetada para se estender significativamente para a direita, em relação ao eixo central da aeronave. Nesse momento, o engenheiro alemão Vogt desafiou abertamente o princípio da simetria, considerado quase sagrado no design aeronáutico. Na prática, essa ideia de deslocar o cockpit para a direita se tornou o ponto de partida para todas as outras soluções estruturais. Todas as melhorias posteriores foram desenvolvidas tendo essa configuração assimétrica como base. Para garantir a máxima visibilidade, a cabine projetada para fora foi construída praticamente toda em vidro. No entanto, mais tarde ficou claro que para a tripulação ter uma visão aberta também significava estar exposto aos ataques inimigos. Mesmo com o uso parcial de vidro blindado, isso teve pouco efeito na prática. A seção da cabine, que acomodava 3 tripulantes e era equipada com metralhadoras fixas e 2 posições de tiro, estava instalada no lado direito do eixo central da aeronave. Já no centro da fuselagem havia apenas um motor com hélice. Graças a essa cabine suspensa de forma simétrica, a aparência da aeronave era extremamente incomum, atraindo a atenção da imprensa. Era impossível manter os testes de voo completamente em segredo. E além disso, no Terceiro Reich da época, a exibição e propaganda de armamentos eram incentivadas, então nem havia necessidade de ocultar isso. Por isso, devido ao seu visual estranho, o BV-141 passou a ser chamado pelo público de Beiwagenflugzeug, ou seja, avião com sidecar, ou moto voadora. No entanto, as especificações dessa moto voadora eram, na verdade, bastante impressionantes. Seu desempenho atendia a todos os requisitos exigidos de um avião de reconhecimento de produção. Curiosamente, ao contrário do que sua aparência sugeria, todos os pilotos afirmavam que a aeronave voava de forma extremamente estável e quase não apresentava tendência a rolar. Isso acontecia porque o centro de gravidade deslocado para a direita compensava o torque de reação gerado pela rotação da hélice.
ou seja, anulava a tendência da aeronave de inclinar na direção do giro da hélice. Além disso, a simetria dessa aeronave não se limitava apenas à posição da cabine. A estrutura da cauda na parte traseira também era assimétrica, com uma de suas hastes se estendendo atrás da cabine. Até as asas tinham comprimentos diferentes, sendo a asa esquerda ligeiramente mais longa. A principal característica dessas asas adaptadas ao layout assimétrico não era apenas a diferença de comprimento, mas o fato de terem áreas e formatos significativamente distintos entre os lados. Mesmo com essa estrutura tortuosa e assimétrica, a aeronave alcançava cerca de 440 km por hora e tinha um alcance aproximado de 1.200 km. Nos protótipos iniciais e na versão de pré-produção BV-141A, foram utilizados primeiro o motor Brahmo 323 e depois o BMW 132N, de 865 cavalos de potência. Já a versão posterior, o BV-141B, foi equipada com motor BWM 801A, com 1.530 cavalos de potência. Em termos de armamento, contava com duas metralhadoras MG-17 de 7,92 mm e duas MG-15 móveis. Na versão posterior, também foi adicionada uma metralhadora pesada MG-131 de 13 mm na cauda. Para missões de reconhecimento, também podia transportar equipamentos fotográficos, rádio, além de pequenas bombas e granadas. Em outras palavras, esta aeronave reunia todas as capacidades necessárias para reconhecimento e ainda trazia alguns recursos extras. BV-141 finalmente chega ao fim da produção. O período de glória do BV-141, que pode ser descrito como uma espécie de lua de mel, foi extremamente curto. O Ministério da Aviação cancelou oficialmente o plano de produção em massa do BV-141 em 1943, mas na prática a redução já havia começado no final de 42. O número total de unidades produzidas ficou em torno de 25 a 28 aeronaves, sendo que apenas uma pequena parte delas correspondia à versão aprimorada B, e muitas dessas foram utilizadas apenas para treinamento e testes de voo. As razões para o fim da produção foram diversas, abrangendo desde fatores econômicos até questões políticas. Entre elas, o principal motivo econômico foi o motor de alto desempenho BWM 801A, utilizado no BV-141. Esse mesmo motor também equipava o Focke-Wulf FW-190, um caça de produção em massa extremamente importante para o Reich. Naturalmente, a prioridade do Ministério da Aviação era o FW-190, e não havia margem para destinar esse motor a uma aeronave de design tão incomum. Outro fator importante foi a concorrência com o FW-189. Para a indústria aeronáutica, o FW-189 era mais barato e muito mais fácil de fabricar. No início, acreditava-se erroneamente que um avião monomotor assimétrico seria mais barato do que o FW-189, que possuía dois motores. De fato, o custo por unidade era mais baixo, mas as estimativas iniciais não consideravam um ponto crucial. A aeronave assimétrica não possuía peças comuns padronizadas como os de uma aeronave simétrica. Isso representava um problema extremamente sério dentro do complexo sistema logístico em tempos de guerra. Do ponto de vista político, também pesou o fato do Göring considerar o BV-141 uma curiosidade ou um número de espetáculo, além de forte apoio que a poderosa empresa Focke-Wulf dava ao seu próprio modelo. Por outro lado, Blom e Voss não possuíam esse mesmo nível de influência política. O destino após a guerra. Ainda hoje não está claro se o BV-141 chegou a ser utilizado em combate. Muitos especialistas militares acreditam que essa aeronave foi usada apenas como plataforma experimental e de testes. Em uma guerra de grande escala, o que se exigia não eram protótipos, mas sim aeronaves padronizadas e adequadas à produção em massa, como o Focke-Wulf FW-189. De fato, durante a guerra, cerca de 900 unidades desse avião de reconhecimento do tipo Fram foram produzidas. Após o fim da guerra, quase todos os BV-141 foram destruídos ou desmontados. O que restou até hoje são apenas numerosas fotografias e registros em filme feitos durante os testes de voo. Além disso, algumas partes daquela aeronave deslocada podem ser vistas em museus de aviação. Segundo rumores, o Exército dos Estados Unidos demonstrou grande interesse por essa aeronave incomum,
e a desmontou minuciosamente até o último detalhe, mas não se sabe a que resultados isso levou. O que se sabe com certeza é que após a rendição da Alemanha, o interesse americano não estava tanto no BV-141 em si, mas sim em seu criador, Richard Vogt, em suas ideias ousadas e inovadoras. Vogt foi levado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip. A partir de 1947, ele começou a trabalhar em um laboratório da Força Aérea dos Estados Unidos e depois liderou o departamento de projetos da empresa Aerophysics entre 1960 e 1966. Integrou a equipe de George Shirley na Boeing, onde se dedicou à pesquisa para melhorar o desempenho aerodinâmico das asas e das caudas de grandes aeronaves a jato. Aliás, mais tarde, a sua ideia de asa inclinada foi concretizada na aeronave experimental AD-1 da NASA, mas essa já é uma outra história. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir e compartilhar. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!